Olá, meu nome é Pedro Soares e eu estou aqui para apresentar a terceira entrega do nosso pré-projeto de mecânica dos fluidos. Em um primeiro momento, vamos definir uma equação para a carga do nosso sistema que esteja em função da vazão. Para isso, nós partiremos da equação de energia e consideraremos que o nosso sistema está em regime permanente e se trata de um escoamento incompressível. Podemos partir da seguinte equação: H1 mais H sistema igual a H2 mais H perdas. Podemos inserir a definição de H, que está aqui do lado direito, na equação anterior. E fazendo isso, nossa equação fica desse jeito. Nós podemos também desconsiderar a pressão, tanto na entrada como na saída, e a velocidade, né? Ou a energia cinética, no caso. E aí a equação vai ficar Z1 mais H sistema igual a Z2 mais H perdas. Colocando o H sistema em evidência, temos essa equação. As perdas do nosso sistema podem ser entendidas como uma soma entre a perda localizada e a perda distribuída. As equações das duas estão aqui do lado direito e eu inseri na equação do H sistema, chegando nesse resultado. Para achar o K, que é esse coeficiente, foi utilizada essa tabela que está no livro do Fox. E essa tabela ela mostra que para um cotovelo normal de 90 graus e um diâmetro de 25, nós temos um coeficiente de 1,5, e para o T escoamento no ramal, que nós temos 1 no sistema, é 1,8. Então a soma dos Ks dá igual a 6,3. Outro elemento importante para dar continuidade a essa equação é o fator de atrito de Darcy. Eu optei por utilizar a equação de Haaland para encontrar esse fator de atrito, para que ele pudesse ficar em função da vazão Q. Para dar continuidade a essa equação de Haaland, eu preciso encontrar o número de Reynolds, utilizando algumas relações para deixar ele em função da vazão. Ou seja, o número de Reynolds ficou igual a 4 vezes a vazão dividido por π, né, vezes o diâmetro interno, vezes a viscosidade cinemática. Essa viscosidade cinemática, eu utilizei essa seguinte tabela que eu achei na internet, e eu considerei uma temperatura ambiente de 30 graus aqui para a nossa cidade. Obtive esse número de Reynolds aqui em função de quê? E também a rugosidade relativa, né, que é a divisão entre a rugosidade absoluta e o diâmetro interno. A rugosidade absoluta ela foi retirada de uma tabela no livro, que me dá um valor de 0,0015. Dividido por esse diâmetro, dá um valor de 7 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5. E aplicando esses valores na equação de Haaland, podemos encontrar essa seguinte equação para o fator de atrito da sigla em função da vazão. Aqui eu já apliquei a função do fator de atrito de Darcy dentro da equação do sistema, da carga do sistema, e substituí alguns valores, como a diferença de altura entre o ponto 2, que seria a saída do sistema, a entrada da caixa d'água, e o ponto 1, que é a saída da cisterna, o diâmetro interno, de 21,6 mm, a largura total, que é o comprimento da tubulação, incluindo horizontal e vertical, de 18 metros, e o coeficiente K, que foi feito pela tabela mostrada anteriormente. E aqui está a nossa equação para carga, que vai ser utilizada posteriormente para plotar essa curva. Depois disso, vamos para o NPSH, que é o Net Positive Suction Head do sistema, que é outro fator muito importante. A definição do PSH diz que ele é igual à pressão de sucção dividido pelo peso específico, mais a velocidade ao quadrado da sucção dividido por 2 vezes a gravidade, menos a pressão de vapor de água dividido também pelo peso específico. Agora, vamos voltar para a equação de energia e utilizar ela para encontrar um valor da pressão de sucção sobre o peso específico. Aqui nessa equação da energia, farei também algumas considerações. Né? Primeiramente, que na entrada da cisterna, a energia cinética ela vai ser nula, ou seja, eu li ali no V ao quadrado 1 sobre 2G vai ser igual a zero. Do outro lado, eu substituirei o V por Q sobre A, para deixar tudo em função da vazão. E eu vou também utilizar as equações das perdas, né, de H para essa equação, do mesmo jeito. Esse alfa ele vai ser igual a 1, porque se trata de um escoamento turbulento, assim como lá no começo. Se fosse um escoamento laminar, seria um valor diferente. Aqui a equação foi rearranjada para deixar a pressão de sucção em evidência. O P1 eu considerei como a pressão atmosférica, aqui no nível do mar, de Fortaleza. E Z1 menos ES, ele vai ser igual a menos 2, né? Já que Z1 seria a parte mais abaixo
que é 0, e o ZS seria 2, que é na altura da bomba. E aí, alterando esses valores, colocando a função da atrito da Si contada anteriormente, e também utilizando o K, onde esse K novo vai ser apenas 1,5, né, devido a ter apenas um cotovelo, chegamos nessa equação para a pressão de sucção sobre o peso específico. Agora, aplicando aquela equação aqui na equação do NPSH, temos essa função e substituindo alguns valores, né, como o peso específico da água para 9.810 e a pressão PV, que é a pressão de vapor de água numa temperatura ambiente de 30 graus, que vai ser igual a 42,40 Pascal. Chegamos nessa função de NPSH aqui, no final, que vai servir para plotar a curva do nosso gráfico. Além dessas duas curvas que foram encontradas anteriormente, temos também as curvas presentes no catálogo, né, que são as curvas da nossa bomba. E eu utilizei dessa interpolação para encontrar os polinômios e tentar aproximar o máximo possível dessas curvas, para conseguir comparar elas com as curvas do sistema. A interpolação ela foi feita da seguinte forma, utilizando a função a mais q ao quadrado vezes b igual a h. Eu utilizei dois pontos aqui, que foi o ponto onde o q é igual a 0 e o ponto onde o q é igual a 6,6. E eu pude obter esses polinômios aqui para o h da carga e para o NPSH, né? As duas curvas da nossa bomba. Essas funções eu coloquei no software Octave, né, para poder plotar esses gráficos. Aqui o código utilizado no software. E aqui estão as curvas que foram plotadas, né, através desse código. Aqui podemos ver o gráfico com as 4 curvas feitas utilizando o software. Né, e nesse gráfico tem dois pontos que são muito importantes, que é o ponto de operação, que é o ponto de encontro entre o H do sistema e o H da bomba. Né. Esse ponto está aqui, onde a vazão é aproximadamente 5,1 metros cúbicos por hora e a altura de 12,4. E o outro ponto importante é o cruzamento entre o NPSH requerido pela bomba e o NPSH do nosso sistema. O NPSH ele é muito importante porque é basicamente ele que vai definir se o sistema vai cavitar ou não. No caso do nosso sistema, ele não vai ter cavitação porque o ponto de operação ele está antes do nosso ponto de cruzamento entre os NPSHs. E só haveria cavitação caso esse ponto de operação tivesse com uma vazão maior, ele estivesse mais à direita, do que esse ponto de encontro. Por quê? Porque nesse ponto de operação posterior, o NPSH do sistema seria menor do que o requerido pela bomba. Ele não ia conseguir cumprir a sua função direito e o sistema não ia funcionar corretamente. Essa foi a apresentação. Muito obrigado pela atenção.